Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horas vocês vão começar a assistir esse vídeo, né? Mas aqui quem fala é o professor Renato, professor de inglês lá no CF12. Estou gravando esse vídeo aqui como revisão para a prova oral para aqueles alunos que faltaram às aulas essa semana, né? Ou por algum motivo, né? Não puderam acompanhar a revisão para a prova oral que a gente vai fazer a partir da semana que vem, tá bom? Assim, é uma coisa bem rápida. E quem já anotou a revisão no caderno, né? Assista esse vídeo também para poder aperfeiçoar ainda mais o que vocês vão falar no dia da prova oral. A prova oral vai ter duas partes. A primeira delas vai ser sobre o uso dos pronomes relativos, né? E a segunda sobre o uso do futuro simples com will, tá bom? Para cada parte da prova, vocês vão formular duas frases utilizando essas estruturas aí que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá bom? A parte dos pronomes relativos a gente trabalhou lá na unidade 4 e a parte do futuro com will a gente viu nessa última unidade aí 5, quando a gente trabalhou alguns textos onde falavam-se de previsões, né, para o futuro no mundo, sobre vários temas, né, sobre tecnologia, saúde e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Então aí, na parte 1, né, Relative Pronouns, você vai ter que formular frases utilizando os pronomes relativos, que são esses aí, logo abaixo, que é o who, which, that, where e o whose, né? O who, para quem não se lembra, ele é utilizado para se referir a pessoas, somente pessoas, tá? Which, coisas, animais, objetos, né? Tudo aquilo que não for humano. O that serve tanto para pessoas quanto para coisas, animais e objetos. Todos esses três significam que, tá bom? Where, para lugares, onde, e o whose, que significa cujo ou cuja, para indicar posse, relação de duas coisas, tá bom? Então vamos lá. Então, na parte 1 nós teremos aí 5 números, eu vou sortear 2 desses 5 números, e para cada um vai ter uma pessoa, coisa, lugar ou objeto que você vai ter que formular a frase usando o pronome relativo. Você tem que botar em mente que quando você estiver fazendo sua frase, é como se eu estivesse dando a definição daquilo que é a pessoa, ou a coisa, ou o animal, que seja, tá bom? Então vamos lá. Então, no número aí nós temos aí a palavra hunter, caçador. Então, se eu estou falando do caçador, né, que é uma pessoa, óbvio que eu vou usar o pronome relativo who. Então, nós temos aí, eu começo aqui falando, né? A hunter is a person who kills animals. Então, vamos aqui, uma descrição bem básica mesmo, né? Então, um caçador é uma pessoa que mata animais. Aí eu falo para que ele mata esses animais, né? Então, a hunter is a person who kills animals to sell meat, né? Para vender a carne, né? Carne de caça. To eat, para comer essa carne, né? Para se alimentar. Ou to collect heads, né? Para aqueles caçadores que geralmente caçam os animais e aí empalham a cabeça e expõem ela na parede da sala de estar, né? Para mostrar aquilo como se fosse um troféu. Tá bom? Próximo. Mouse, ou mais, lembrando que isso não é rato, é camundongo. E o plural, né? Mais camundongos. Então tem uma diferença bem grande, porque se você não soubesse diferenciar, achar que tudo é rato, ratazana, pode ser que você defina de uma maneira incorreta. Então, como aqui eu estou falando de animais, eu vou falar assim. A mouse is an animal which, né? E aí eu falo, por exemplo, which lives in the forest, que mora na floresta. Which eats cheese, né? Que é o que a gente mais vê aí nos desenhos animados, né? Que eles gostam muito de queijo, e basicamente queijo. Ou outra coisa aí que você eu gostaria de falar. Eu posso falar também, né? A mouse is an animal which is, ou a mouse is an animal which can be a pet, né? Que pode ser um bicho de estimação. Então, se você quer ter um bicho de estimação, não é o rato, que aí seria o rat, que seria as ratazanas, né? Que moram no esgoto, transmitem doenças, leptospirose e tudo mais. O que a gente usa como bichinho de estimação é o mouse, camundongo. Próximo.
Amusement park, que é o parque de diversões. Eu posso falar aqui, como estou falando de um lugar, né? Então vai ficar assim. Amusement park is a place where, onde, né? People have fun. Então, parque de diversões é um lugar onde as pessoas se divertem. Ou eu posso falar, Amusement park is a place where we can ride. Aí nós vamos esse verbo ride para nos referir à ação de andar em determinado brinquedo, né? Então, a gente vai complementar esse verbo ride com as seguintes palavras. Nós podemos aí usar a roller coaster, que é a montanha-russa, né? Bumper cars, que são os carrinhos bate-bate, ou a Ferris wheel, que é a roda gigante. Então, se eu fosse fazer a frase completa, fica assim: Amusement park is a place where we can ride a roller coaster, a bumper cars ou a Ferris wheel. Ok? Mas vocês decidem lá na hora que vocês vão fazer. Só preciso de uma frase apenas para cada um. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Então aqui eu estou falando de uma pessoa. Cristiano Ronaldo is a soccer player who, aí eu posso dizer, is the GOAT, né, que é the greatest of all time, o maior de todos os tempos, um atleta, né, scored more than 900 goals, que já marcou mais de 900 gols, ou has many Guinness records, que tem muitos recordes no livro Guinness Book, ok? Então, só um é necessário. 5. The Little Prince, O Pequeno Príncipe, né, que é o livro aí que os oitavos anos estão trabalhando aí nas aulas de literatura em língua portuguesa. Aqui há duas maneiras de se referir ao Pequeno Príncipe. Eu posso falar do romance, o livro, né, em si, ou eu posso falar do personagem que é o Pequeno Príncipe. Então fica assim. Vamos primeiro aí falar do romance, do livro. The Little Prince is a novel which is about a boy who lives in an asteroid, ou seja, que é sobre um garoto que mora em um asteroide, né? É um planeta, mas de tão pequeno que ele nem pode ser chamado de planeta, é um asteroide. Ou eu posso falar The Little Prince is a novel about a boy, ou seja, é um romance sobre um garoto que, aí eu uso who, né? Porque agora eu estou me referindo ao garoto. Who lives in an asteroid, que mora em um asteroide. Ou eu posso falar The Little Prince is a boy, é um garoto, whose best friend is a rose, que na história fala que ele tem uma melhor amiga que é uma rosa, né? Então eu posso falar, o Pequeno Príncipe é um garoto cuja melhor amiga é uma rosa. Ou eu posso falar, The Little Prince is a boy whose planet is tiny. Ou seja, o Pequeno Príncipe é um garoto cujo planeta é minúsculo, ele é tão minúsculo que é um asteroide. Ok? Então tem essas três opções aí que você pode utilizar para se referir ao Pequeno Príncipe, tá bom? Então essa é a primeira parte. Então dessas 5 aí, que é o Caçador, Camundongo, Parque de Diversões, Cristiano Ronaldo e Pequeno Príncipe, 2 serão sorteadas. E aí você faz uma frase apenas para cada um dos dois. Agora vamos aí para a parte 2, que é o uso do Simple Future, o uso de will, né? A estrutura é bem simples. Toda frase que você for fazer tem que ter essa seguinte estrutura: subject, sujeito, will, que é a partícula de futuro, mais o verbo. Se for negativo, você acrescenta o not após o will, tá bom? E lembrando que o Simple Future é usado para se referir aqui na prova oral, a gente vai utilizar para fazer previsões futuras, ao que eu espero que vai acontecer, ao que eu acho possível, provável de acontecer, mas não é certo de acontecer, porque previsões podem se concretizar ou não futuramente, só o tempo dirá, né? E aí, nas frases, você vai ter que utilizar o advérbio de tempo aí, que nós digamos assim, né? O advérbio de tempo é a respeito daquela previsão que você vai fazer. Então, por exemplo, nós temos aí cars by 2050, lá por volta de 2050. O que os carros farão ou como serão os carros? Aí você vai falar, por exemplo, aqui, cars will fly by 2050. Os carros vão voar lá por volta de 2050. Ou eu posso falar,
We will have self-driving cars by 2050. Nós teremos carros autopilotáveis em 2050. Nem a gente pilota, ele mesmo se pilota sem auxílio de um motorista. Ok? Mas olha aí, presta atenção na estrutura aí. Sujeito, né? Cars, partícula de futuro will e o verbo, né? Que indica aquilo que você está prevendo que vai acontecer. Sujeito, will e o verbo. Próximo. Cancer in the next decade. Então eu posso falar aqui, por exemplo, scientists will find the cure for cancer in the next decade. Então os cientistas encontrarão a cura para o câncer na próxima década. Ou eu posso falar aqui, por exemplo, cancer will, se a gente for bem mais otimista, né? Cancer will disappear in the next decade. Então a gente nem vai ter mais o câncer, né? Será erradicado. Próximo. The Internet in 10 years, daqui a 10 anos. Posso falar, por exemplo, the Internet will be faster in 10 years, que ela sempre vai aumentando a velocidade, né? O desempenho. Isso aqui é uma previsão bem óbvia e bem quase certa de se acontecer. Ou eu posso falar, we will access the Internet in our heads in 10 years, ou seja, nós vamos acessar a internet das nossas cabeças, ou seja, vai estar tudo aqui lá por volta de daqui a 10 anos, né? Que já tem até cientistas desenvolvendo e já estão até testando esse dispositivo onde você vai ter praticamente um computador, um chip de computador acoplado ao nosso cérebro e ele vai poder fazer coisas que um computador pessoal faz, mas vai estar tudo na sua cabeça. As informações chegarão automaticamente nas nossas cabeças, sem ter necessidade de um aparelho para a gente sentar na frente e manusear, ok? Mas são só previsões. Vamos lá, número 4. Brazilian Soccer Team in 2026, ou seja, a seleção brasileira lá em 2026. E aí, o que vocês acham que vai acontecer do jeito que está a nossa seleção aí? Então vamos lá. Eu posso falar, sendo bem otimista, que the Brazilian Soccer Team will win the World Cup in 2026. Então lá em 2026, na próxima Copa, seremos campeões. Sendo pessimista, eu posso falar the Brazilian Soccer Team will lose the World Cup in 2026. Vamos perder. Participaremos, mas não ganharemos, né? E sendo mais pessimista ainda, eu posso falar the Brazilian Soccer Team will not qualify for the World Cup in 2026. Não vai nem se classificar. E olha que a gente corre o risco aí de isso realmente acontecer, da gente nem se classificar. Seria a primeira Copa do Mundo que a seleção brasileira não teria participação. É a única seleção que participou de todas as Copas. Eu acho que junto com a Alemanha, eu não sei se é a única ou a Alemanha está junto. Próximo, número 5. Number 5. The Amazon Forest in 2 decades. Floresta Amazônica, daqui a 2 décadas. Com todo esse desmatamento, queimadas, né, que estão acontecendo, não só na Floresta Amazônica, como na Caatinga e outros ecossistemas aí. O que você acha que vai acontecer daqui a 2 décadas com a Floresta Amazônica? Eu posso falar que the Amazon Forest will disappear in 2 decades. Vai desaparecer. Se realmente o avanço do desmatamento for manter, né, essa velocidade que tem, é bem provável que a gente nem tenha floresta amazônica, pelo menos não no território brasileiro, né, já que ela se estende por outros países também. Eu posso falar também, the Amazon Forest will cease to exist. É uma outra maneira de falar que vai desaparecer, ou seja, vai deixar de existir em 2 décadas. The Amazon Forest will cease to exist in 2 decades. Por último, aí, os smartphones, né, em 2034, daqui a 10 anos também. Eu posso falar, por exemplo, smartphones will be bigger, né, serão maiores em 2034. A tendência é sempre que a gente começava, né, com o celular, lembro, para quem lembra aí, para quem anda mais antigo, a gente tinha o celular da moda que era o Motorola StarTAC, que ele era dobrável e media aproximadamente 5, 6 centímetros. E aberto não chegava nem a 10 centímetros. Era o telefone da moda, era um dos mais caros. Só que a tendência
com o passar do tempo foi que os telefones ficaram cada vez maiores. Hoje a gente tem aí telefones aí com telas de 7 polegadas aproximadamente, né? Então isso aqui é uma previsão, né? Vai ficar maior? Vai chegar a ser um tablet? Não sei. Posso falar também, smartphones will have 10 cameras in 2034, que parece que é a tendência, né? Não sei se é mais por questões comerciais, é que os smartphones têm mais câmeras que a concorrência. Então a concorrência jogou 2 câmeras, o outro vai lá e bota 3. E aí vai aumentando o número. Veja aí a evolução do iPhone para vocês verem o que está acontecendo aí. É basicamente isso, né? É claro, né? 10 câmeras é um exagero. Às vezes vai ter só apenas uma, que vai ter a função de 10 câmeras. Vai ser uma super câmera, não sei. Você decide o que vai ser a sua previsão, desde que siga a estrutura sugerida, que é o will. Tá bom? Posso falar também, smartphones will run Black Myth Wukong em 2034, que é o jogo que está fazendo mais sucesso aí no PS5, né? Então, hoje é um jogo que exige um equipamento muito rápido e muito caro também para rodar. Então, pode ser que futuramente um celular seja capaz de rodar esse jogo com tranquilidade, com gráficos em alta resolução e tudo mais, né? Nunca se sabe. A tecnologia está aí para evoluir cada dia e cada vez mais rápido. Basicamente, a prova é isso, tá, pessoal? São 2 frases sobre pronome relativo e 2 previsões usando o futuro com will. Como eu disse, esse conteúdo já foi passado em sala de aula durante essa semana, né? Mas não custa nada você assistir o vídeo mais uma vez, consultar o seu material aí no caderno e se preparar melhor para as provas, tá bom? Então, semana que vem, prova oral e na outra semana, né, começam as provas escritas. Então, espero que assistam o vídeo, se preparem, estudem. Durante a semana, um pouquinho antes da prova, né, ou antes de chegar o dia da prova de vocês, se quiser falar comigo lá na escola, tirar alguma dúvida, pode tirar, não tem problema. Estou aqui para auxiliá-los. E é isso. Então, bom final de semana aí para todos e estudem. Tchau, tchau, até mais.